conhecido como... Agora, em janeiro, todo mundo sabe que o comércio inteiro faz promoção, principalmente para queimar o estoque que sobrou do fim do ano passado. Dezembro, geralmente, é um mês de boas vendas, mas será que em 2011 foi assim mesmo? Será que houve crescimento no comércio de Campina Grande? Para falar sobre isso, eu recebo aqui no estúdio o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas da cidade, o Tito Mota. Boa tarde, Tito. Seja bem-vindo mais uma vez aqui no JPB. A CDL, então, divulgou os indicativos do ano passado, né? Que indicativos são esses? Nós divulgamos inicialmente dezembro, tá certo? O comportamento de dezembro e todo o ano de 2011 e, obviamente, para podermos comparar com o ano de 2010. Então, já que eu falei em dezembro, vamos começar por ele. Como é que foi? Dezembro foi espetacular. Na realidade, houve um crescimento surpreendente. Nós, da CDL, nós prevíamos 10%, o que até chamávamos de exageradamente otimista. E o número surpreendeu porque foi 14,5% sobre uma base fantástica que foi exatamente de 2010. Realmente uma surpresa, né? Muito grande. E o balanço do ano aí, no geral? Sobre dezembro ainda, eu queria destacar, quer dizer, por quê, tá certo? A grande vedete, digamos assim, foi a alimentação. Né? A alimentação foi puxada, teve um número surpreendente de 27% de crescimento sobre o mesmo ano anterior. E eu acredito isso, talvez, as famosas confraternizações, que parece que agora, no último dezembro, inundou a cidade de confraternização. O pessoal se confraternizou mais, é o que parece. E a parece, alimentação, né? Foi para cima. Com relação a 2011, que é o nosso foco agora, na realidade, nós tivemos um 2011 ainda positivo. Tá certo? Só que houve uma queda com relação a 2010. Nós consideramos que 2010 foi o ano do comércio. Nós tivemos um crescimento sobre uma base de 14,5%, tá certo? A média mensal, e caiu em 2011, teve uma queda para 12% aproximadamente a média anual. Mas de qualquer forma houve crescimento, né? Houve um crescimento. Há uma queda de índice, mas na realidade ainda houve um crescimento do faturamento, o que ainda foi muito positivo para o comércio da cidade. Já falamos em 2011, vamos falar em 2012. Como é que está a expectativa para esses primeiros meses do ano? Esse trimestre nós temos um fato que é muito positivo, que são as liquidações. Quer dizer, agora no início do ano, em janeiro, a primeira semana houve uma saída muito grande de pessoas até para a praia, mas depois da construção da BR-230, as pessoas vão e voltam. Hoje a gente está vendo as lojas, os estacionamentos da cidade já tudo congestionado, significa que o consumidor já voltou e está realmente fazendo compra para aproveitar as grandes liquidações. A nossa expectativa nesse primeiro trimestre é que a gente tenha um resultado em torno de 8%, tá certo? Como média do trimestre. A expectativa de crescimento, que setores devem crescer mais? Olha, eu acredito que o setor de móveis e eletrodomésticos, até por conta daquela queda do IPI, ele ainda está repercutindo. Inclusive, em dezembro também teve uma grande... ele foi responsável pelo crescimento de dezembro também, teve mais de 20% de acréscimo. E eu acredito que ele continuará ainda nesse trimestre, obviamente, como resultado disso, ainda tendo um resultado positivo. Acredito também que o setor de alimentação e, obviamente, o vestuário e calçados, que estão em época de liquidação, então, nesse trimestre, eles devem se destacar. Isso, estamos mais ou menos no meio, né, do mês de janeiro, já chegando, aliás, do meio para o fim do mês de janeiro, e as promoções no comércio continuam, né? Como é que estão essas vendas? As vendas estão bem, quer dizer, nós acreditamos que nós vamos ter um índice também surpreendente em janeiro, porque normalmente é uma tendência de que haja um esvaziamento da cidade. Mas esse ano, até acredito, essa BR-230, a distância de João Pessoa, que é muito pequena hoje, né? As pessoas vão ali na esquina, quase. Exatamente, é 1 hora de viagem, 1h30 nós estamos em João Pessoa. Então, o que acontece? As pessoas estão comprando e estão aproveitando. Os estoques estavam bastante elevados, eu acho que o estoque de todo o comércio, e por isso que o consumidor está podendo aproveitar realmente essa liquidação, porque todo o comércio, na realidade, tinha estoques que eram elevados, até porque nós tivemos um mês de setembro do ano passado, que foi muito baixo, o nível foi o pior mês, digamos assim, do ano, o índice, até o IDEC apontou isso, com um índice parece de 4% somente de crescimento. Então, como havia uma expectativa muito forte anterior, a tendência é que esses números, tá certo, não se repetiram. Os estoques estão grandes e os consumidores agora estão na rua aproveitando, então, essas liquidações. Muito obrigada, Tito, pela presença aqui no JPB. Uma ótima tarde. Ótima tarde. Eu que agradeço.